Antônia nos recebe com uma felicidade. O marido Manuel também, à vontade no sofá da sala. Depois de 8 anos de espera na lista de um programa habitacional da Prefeitura do Rio, o casal respira aliviado. Hoje, assim, a gente consegue dormir e acordar sem pensar, e final de mês tem que pagar aluguel, essas coisas assim, sabe? Já é um dinheiro que tu economiza para comprar alguma coisa para os meninos, bem-estar pra gente. A minha maior felicidade foi no dia que eu tive meus 2 filhos, lógico, né? E a terceira foi essa casa. Pegar as chaves. Pegar a chave. Ter um lar para chamar de seu é o desejo de milhões de brasileiros que hoje vivem nas ruas, em abrigos provisórios ou que dividem imóveis com outras famílias. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tem um déficit de 5 milhões de moradias. Outro número também nos chama a atenção: 6 milhões de imóveis vazios país afora. Unidades em disputa judicial com dívidas de impostos, sem herdeiros, privadas ou públicas. E tem ainda um fator que interfere no problema habitacional. O nome dele é complicado: gentrificação. Ocorre sempre que um bairro ou região é valorizado, recebe novos prédios e pontos comerciais. As consequências costumam ser o aumento do custo de vida e também o afastamento da população mais pobre. Aqui no Rio de Janeiro, nos últimos anos, mais de 1.000 famílias já foram removidas de locais que ganharam obras para grandes eventos. Quando tira pessoas de áreas já consolidadas, onde já existe moradia, e moradia que muitas vezes tem totais condições de ser mantida, de ser consolidada, então, quando você aumenta isso, né, quando você retoma a política de remoções ou de expulsões, né, como no Rio de Janeiro voltou a acontecer, né, de 2009 para cá, com um grande impulso, né, você de fato tem uma enorme probabilidade de que esse déficit aumente. Mas mesmo assim, digamos que não aumente, né, também tem uma questão maior aí, né, digamos que o déficit não esteja aumentando. Ainda assim, nós precisaríamos discutir e refletir se as remoções são justas. O município ainda não reassentou todas as famílias removidas, mas aposta em um programa de habitação específico para a zona portuária, região central que está sendo totalmente revitalizada e também sofre com a carência de 3.700 unidades habitacionais. A função da Secretaria de Habitação é construir para receber não só pessoas em situação de vulnerabilidade, como também advindas de reassentamentos por conta de obras, né, do desenvolvimento da cidade, né, ou muitas vezes também por conta de desastres naturais. Para combater a gentrificação é muito importante esse projeto do Porto, porque o nosso foco primeiro é manter as pessoas que já moram no Porto vivendo no Porto da cidade em condições melhores e trazer aquelas pessoas que já no passado recente moravam no Porto e pela questão da especulação imobiliária ou do próprio abandono da região portuária, que é um cenário que está se revertendo, que elas possam retornar. Quando a gente discute o enfrentamento do déficit, tem sempre um debate muito grande que se faz entre a maneira de construir casas, porque você tem a construção pela iniciativa privada, pelas empresas comerciais, você tem a construção pelo poder público, pelas suas empresas públicas ou ele contratando obras, né, de empresas, e você tem também as iniciativas da própria sociedade, dos movimentos sociais, né, a chamada produção social da moradia. Né? Tem países que têm uma tradição muito forte de produção social da moradia. O Uruguai tem uma larga tradição do chamado cooperativismo. E o cooperativismo é um movimento popular, um movimento de base uruguaio, que construiu muitas casas de boa qualidade. O Alex acredita que a construção civil não dá conta do déficit, especialmente na faixa da população que recebe entre 0 e 3 salários mínimos, famílias em situação de vulnerabilidade social. A dona de casa Verônica se inscreveu há 6 anos no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Cansou de esperar e se uniu a outras 23 famílias que há 6 meses invadiram uma vila de casa para idosos na Zona Oeste Carioca. Um empreendimento do governo estadual. É muito chato a gente ter que esperar uma ajuda do Estado e não receber. Eu preciso, eu não tenho para onde ir. Então me tirar daqui para jogar na rua, eu não vou aceitar isso. Até porque eu tenho minhas crianças e não posso deixar elas dormindo no relento. Pagar aluguel. Eu não estou trabalhando, então para mim ficaria difícil pagar aluguel.
O grupo conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado, mas deverá cumprir uma ordem judicial de reintegração de posse até novembro. A gente entrou porque estava vazio, tinha usuários de droga dentro da casa, as casas estavam quebradas, queimadas. Até então a gente não está querendo nada de graça. A gente está querendo sim que o Estado venha fazer um acordo com a gente, botar a gente para pagar como Minha Casa Minha Vida. A gente não está entrando aqui, ficando com as mãos atadas e pedindo que eles dêem nada de graça para a gente não. Só que a gente quer que eles nos vejam. O Núcleo de Terras e Habitação busca, junto ao Estado, a retomada de projetos de requalificação e readequação de prédios públicos ocupados, enquanto comemora mudanças no Código de Processo Civil. Ele prevê uma situação de despejos forçados, de reintegrações forçadas, envolvendo coletividade pobre, que é o nosso público principal na Defensoria, é que, quando isso ocorrer, o juiz deve chamar, independentemente de ser prédio público ou particular, terreno público ou terreno particular, deve chamar o Estado e o município que tem ingerência sobre aquela localidade, para que eles apresentem alternativa habitacional para aqueles ocupantes.